Chegou o telejornal e estes são os destaques de hoje. Sonangol confirma incidente com navio denominado Sonangol Namib no Iraque e garante que a tripulação está em segurança. O navio mantém-se estável e sob controle operacional. Angola produz 30 mil toneladas de frango por ano e mantém a aposta de reduzir em 5 anos os níveis de importação de aves e seus derivados. Sexto dia de guerra no Médio Oriente, sem fim à vista. Já são mais de 1000 mortos no Irão. Nas últimas horas, o país atacou também o Azerbaijão e nega lançamento de míssil contra a Turquia. E já lá vai quase um mês da saída de Patrício Baumel e até agora os Palancas Negras continuam sem treinador. Bem-vindos ao Telejornal. Angola gasta por mês cerca de 850 mil dólares para importar frangos e seus derivados. Cerca de 60% do frango consumido pela população angolana tem origem estrangeira. Entretanto, o Executivo mantém a meta de baixar em 5 anos os níveis de importação de frangos e seus derivados, ao mesmo tempo que reforça a necessidade de mais incentivos aos empresários do setor avícola. Luanda acolheu hoje uma conferência que abordou precisamente os desafios deste setor em Angola. Anualmente, o país consome até 360 mil toneladas de frango. A produção nacional alcança apenas 30 mil toneladas. Para acudir a esta necessidade, só no ano passado foram gastos 310 milhões de dólares, como avançou o Ministro da Indústria e Comércio. Em face desta realidade, a nossa missão é clara: transformar Angola de um importador de carne de frango num produtor autossuficiente e, desejavelmente, num futuro não longínquo, num exportador. Rui Miguens descreve que houve uma redução de até 18,64% em relação a 2022, quando na altura os valores de importação de frangos ascendiam aos 381 milhões de dólares. A avicultura tem tudo e todas as condições para ser mais um motor para a nossa diversificação econômica. Ela não vive isolada, ela puxa por toda uma cadeia de valor. A agricultura exige mais milho e soja para a ração, a indústria requer unidades de abate, processamento e embalagem, na logística necessita de transporte eficiente e, crucialmente, de uma cadeia de frio robusta. No comércio, precisa de uma cadeia de distribuição e venda a retalho capaz de fazer chegar o produto em boas condições ao consumidor final. E, finalmente, e não menos importante, diria até talvez mais importante, os recursos humanos. Os investidores garantem que o país tem potencial para alcançar os objetivos definidos pelo governo. Porém, lamentam o preço dos grãos para alimentar os animais. Se conseguimos aqui, que eu estou lutando para isso, ter um preço para a agrícola de 250 kwanza 1 quilo e chegar na soja 550 1 quilo, com tudo isso teremos um preço bem mais barato e um custo bem mais barato. Estamos no projeto para fazer isso, pelo menos mesmo até 200 toneladas por dia, por mês, normalmente por dia, mas tem que fazer assim para uma grande quantidade. E nosso projeto é 60 milhões de US dólares. Importamos o ano passado cerca de 70% do milho que consumimos para produzir a nossa ração. Isto cria um constrangimento porque não nos permite ter previsibilidade nem estabilidade, porque, portanto, dependemos de acesso à moeda externa, temos que importar, aos custos para trazer para cá este produto, e isso pressiona diretamente
o preço final do quilo do frango. Tem que haver aposta em termos de investimento no setor industrial e também na investigação para que possamos ter quer sementes de qualidade a custo mais barato, quer outros fatores de produção como fertilizantes e defensivos acessíveis para que o custo possa baixar. O Fundo Soberano de Angola, um dos organizadores da Conferência sobre o Desenvolvimento do Setor Avícola, pretende reduzir em 5 anos o volume de importação de frangos, com apoio financeiro ao empresariado. O modelo de intervenção do fundo é um modelo que assenta no investimento mínimo de 5 milhões de dólares, portanto tem um ticket mínimo de 5 milhões de dólares e atinge, em termos de equity, apenas 49% do capital. Obviamente que a parte restante tem que ser do setor privado. A Conferência sobre o Desenvolvimento do Setor Avícola, organizada pelo Fundo Soberano de Angola e seus parceiros, visa reforçar a produção nacional de frangos, reduzir importações e fortalecer a segurança alimentar. Ainda na área da economia, a Apex e a Business France assinaram esta quinta-feira em Luanda um memorando de entendimento para reforçar a promoção das exportações e atrair novos investimentos para o setor agroindustrial. A iniciativa insere-se no quadro dos diálogos com a União Europeia e acontece no ano em que Angola e a França assinalam 50 anos de relações diplomáticas. O ato decorreu na residência da embaixadora de França em Angola e marcou o encerramento da ação de diálogo sobre estratégia combinada de exportação e investimento no setor agroindustrial. Hoje estamos no fim da primeira fase de um ano de cooperação que permitiu aprofundar todos os sectores que acabou de mencionar e vamos continuar como uma segunda fase para ir mais além, entrar nos detalhes e também com o objetivo final que é de favorecer a atratividade da Angola e da França para as empresas francesas e angolanas. Trabalhamos para reforçar a relação econômica entre os dois países. Financiado pela União Europeia, o programa permitiu a troca de experiências técnicas entre especialistas angolanos e franceses, com foco no reforço institucional e na dinamização do setor produtivo. A importância de promover os investimentos que reforçam a industrialização local, desenvolvam as cadeias de valor nacionais que facilitam a transferência tecnológica e contribuam para a criação de emprego qualificado para os jovens angolanos. A Business France participa nesta cooperação para abrir mercados para empresas francesas, apoiar o desenvolvimento agroindustrial de Angola, aumentar investimentos e fortalecer a parceria econômica entre os dois países. O diálogo EU-Angola foi apenas o primeiro passo rumo a uma cooperação reforçada entre as nossas duas instituições para avançarmos ainda mais na realização de projetos comuns ao serviço do comércio e do investimento entre França e Angola. O setor agroindustrial é considerado estratégico para a diversificação econômica do país. A agricultura representa cerca de 10% do produto interno bruto e emprega mais de metade da população ativa. O nosso maior foco tem sido promover investimentos na área de segurança alimentar, onde já temos presença de empresas francesas, e também exportar produtos como, por exemplo, frutas tropicais, onde nós já vemos um movimento sólido de empresas angolanas. Nós vamos poder levar para a geografia ou poder levar para a França e para toda a União Europeia. O memorando prevê ainda a realização do Fórum Empresarial Corredor do Lobito Angola-União Europeia, uma missão empresarial angolana-França em 2027 e o desenvolvimento de projetos conjuntos nas áreas comercial, tecnológica e de investimento. A assinatura de entendimento entre Angola e a França através da Apex e a Business France reforça a cooperação bilateral entre os dois países e abre novas oportunidades no setor privado do país. Edson Cunha e Lucrécia Augusto. A Sonangol Trading Shipping
torna público o registro de um incidente pontual verificado no dia 5 de março, envolvendo o navio petroleiro Sonangol Namib, registado com a bandeira das Bahamas e ao serviço da Stena Sonangol Suez Max Pool. Relatórios preliminares indicam a ocorrência de uma explosão localizada na área do Convés, quando a embarcação se encontrava ancorada na zona de Khor al-Zubair, no Iraque, a aguardar operações de carregamento. A nota de imprensa da petrolífera angolana refere que toda a tripulação encontra-se em segurança, não havendo, portanto, feridos a registar. O navio mantém-se estável e sob controle operacional. Os procedimentos de segurança previstos foram prontamente ativados, estando em curso avaliações técnicas adicionais em coordenação com as autoridades marítimas locais e entidades técnicas competentes. A Sonangol Trading Shipping continua a acompanhar a situação, mantendo ativos os mecanismos de monitorização e coordenação adequados. E o espaço aéreo dos Emirados Árabes Unidos voltou a ser encerrado devido à escalada da guerra no Médio Oriente, que completa hoje 6 dias. Entretanto, o presidente da Associação da Comunidade Angolana naquele país avança que tudo está a ser preparado para que os angolanos retidos no Dubai regressem ao país nos próximos dias, caso a situação melhore. Este voo de repatriamento era exclusivo a pessoas que vieram cá, é importante reforçar isso, pessoas que estão aqui a turismo ou em questões de saúde. Não era um voo que abrangia... Portanto, não se trata de repatriamento de cidadãos angolanos que residem nos Emirados Árabes Unidos. Portanto, as pessoas foram apanhadas em contramão por conta deste conflito. Exatamente, é importante reforçar isso. Porque neste exato momento, infelizmente, ontem, depois de nós já termos informado esta notícia, a Emirates, acredito que 3 horas depois, suspendeu os voos. E logo, o voo que estava previsto acabou sendo afetado também. Então, até o momento, estamos sem previsões. A única informação que nós temos para passar relativamente ao regresso das pessoas que, infelizmente, como disse, foram apanhadas na contramão, é que vamos ter que aguardar, e nós, aqui, enquanto associação e com a ajuda do consulado e da embaixada, continuamos a prestar todo o apoio necessário para as pessoas, para os angolanos que estão aqui presos em função dessa situação. Mas do voo, por exemplo, de 2 ontem que saíram para Portugal, há informação de angolanos que tenham deixado o Dubai ou Abu Dhabi com destino a Portugal? Nestes aviões que saíram para Portugal? Apenas algumas pessoas tinham voos de escala e tinham o destino final Portugal e foram afetadas e foram. A Emirates, nesse momento, suspendeu todos os voos, que é o grosso dos passageiros angolanos. Então, até o momento, só nos resta aguardar, vamos aguardar até os próximos pronunciamentos. Ficou previsto para o dia 7, no dia 7, que acredito que é no sábado, se não estou em erro. Sim, ficou previsto para o sábado a abertura, mas não que os voos com destino a Angola sejam já parte da prioridade da Emirates, por exemplo. Com a ajuda que temos tido, né, o apoio que nós temos tido a partir do Vosso Jornal e dos outros portais, especialmente do Vosso Jornal, que é dos jornais que nós estamos a ter acesso diário para poder atualizar a e a comunidade, temos tido uma demanda um bocadinho mais elevada. Afinal, nós tínhamos uma ligeira noção do número de angolanos que temos aqui encurralados, como disse, mas atualmente, em função da informação que nós temos passado, nós estamos a receber muitos pedidos de socorro e continuamos com a ajuda do consulado da embaixada e este suporte que o governo emirati tem dar o suporte aos angolanos. E no teatro da guerra, o governo do Líbano afirmou que o número de mortos por causa dos bombardeamentos israelitas aumentou para 77 e há mais de 500 pessoas feridas.
Pouco depois do aviso israelita aos habitantes para abandonarem toda a periferia sul, um bastião do Hezbollah pró-iraniano, onde vivem centenas de milhares de pessoas, foram ouvidos disparos intensos. O ataque israelita surgiu pouco depois de o governo libanês ter proibido qualquer atividade militar da Guarda Revolucionária do Irão e impor a exigência de visto para iranianos que entram no país, numa nova medida destinada a apertar o cerco ao Hezbollah. O Conselho de Ministros libanês decidiu que, caso seja confirmada a presença de membros da Guarda Revolucionária iraniana no Líbano, proibirá toda a atividade e prendê-los-á com vista à respectiva extradição. O Irão encerrou o Estreito de Hormuz e lançou ataques de retaliação contra alvos em Israel, bases norte-americanas e outras infraestruturas em países da região como Arábia Saudita, Bahrein, Emirados Árabes Unidos, Catar, Kuwait, Líbano, Jordânia, Omã, Iraque, Chipre e Turquia. O Centro de Operações de Emergência, ligado ao Ministério da Saúde da República Libanês, informou que 77 pessoas morreram e 527 ficaram feridas desde o início dos ataques. O centro alertou que, nas últimas horas, os hospitais receberam mais vítimas e os números serão continuamente atualizados. Ainda hoje, Israel lançou novos bombardeamentos contra bairros no sul de Beirute, enquanto um ataque separado a um edifício residencial no norte do Líbano causou 2 mortos e 1 ferido. A agência de notícias do Líbano informou que caças israelitas realizaram vários ataques aéreos contra os arredores sul da capital. Um bastião do grupo xiita libanês Hezbollah atingido às zonas de Goberi e Bir al-Bedi, no distrito de Haret Hereik. A intensificação dos ataques israelitas em várias partes do país começou na segunda-feira em retaliação pelos ataques a Israel realizados pelo grupo xiita Hezbollah em apoio do Irão. O Centro de Operações de Emergência de Saúde Pública informou que um bombardeamento israelita no campo de refugiado palestiniano de Bedawi, na capital de Trípoli, matou 2 pessoas e feriu outra. Na cidade de Trípoli, matou 2 pessoas e... A guerra no Médio Oriente entrou hoje para o 6º dia sem sinal de abrandamento ou fim à vista. Nas últimas horas, o Irão terá atacado também o Azerbaijão, ao mesmo tempo que nega ter lançado mísseis em direção à Turquia. Entretanto, hoje foi o dia mais complicado também para o Catar, que foi bombardeado várias vezes ao longo das últimas horas. E em Tel Aviv, o dia foi também de novos ataques por parte do Irão e do Hezbollah. Imagens mostram moradores a correr para dentro de um abrigo, enquanto as sirenes de alerta ecoam pelas ruas de Tel Aviv. Populares relataram ter ouvido explosões altas ao longo do dia, causadas em grande parte por sistemas de defesa aérea israelitas, interceptando projéteis que se aproximavam. Pelo menos um míssil teria penetrado os sistemas de defesa de Israel e atingiu uma área aberta. As operações no aeroporto Ben Gurion foram interrompidas pela manhã de hoje como precaução durante os ataques. O comando da Frente Interna de Israel e os serviços de emergência disseram que, desde o início do conflito com o Irão, a 28 de fevereiro, pelo menos 12 civis morreram e mais de 1000 pessoas ficaram feridas em Israel. O país enfrenta ameaças crescentes após a entrada do Hezbollah no conflito, vindas do vizinho Líbano. E o presidente do Brasil disse hoje que a ONU está a ficar desacreditada. A declaração de Lula da Silva foi feita durante a cerimónia de abertura da 39ª Conferência Regional da FAO para a América Latina e Caribe. Porque a ONU está ficando desacreditada. A ONU não está cumprindo aquilo que está escrito na sua Carta da Criação em 1945. A ONU está cedendo ao fatalismo dos senhores das guerras. Uma falha no Sistema Nacional de Energia deixou Havana completamente às escuras. Imagens filmadas na noite de ontem mostram a capital de Cuba completamente às escuras. Alguns moradores recorreram a velas
iluminárias e dispositivos recarregáveis para manter as atividades diárias. O Ministro da Energia e Minas garantiu que o sistema será restaurado nas próximas horas. A crise energética em Cuba vem piorando dia após dia, sobretudo por causa do bloqueio dos Estados Unidos, que impede a entrada de petróleo e combustíveis na ilha. No entanto, o apagão de quarta-feira foi provocado por uma paralisação inesperada da termoelétrica local, uma das maiores do país. Vamos olhar a seguir para os números que nos mostram a previsão do tempo. Mais à frente, o Hospital Central Dr. Agostinho Neto, no Lubango, prepara-se para receber ainda este ano a certificação internacional de qualidade em saúde atribuída por uma agência internacional de auditoria. E voltamos a olhar para a atualidade noticiosa no país. O Executivo prevê implementar 218 projetos estratégicos no quadro da Agenda de Transição Digital da Administração Pública até 2027, com o objetivo de reforçar a relação entre o Estado e a sociedade e criar um ambiente mais favorável ao desenvolvimento económico. O anúncio foi feito pelo Ministro de Estado e Chefe da Casa Civil do Presidente da República, Dionísio da Fonseca, que falava durante a abertura da 6ª edição do Fórum IMA. A 6ª edição do Fórum IMA reuniu diversas entidades com o objetivo de debater um mundo cada vez mais digital, em que o funcionamento do Estado precisa acompanhar a evolução tecnológica. Em Angola, o Executivo prepara-se para implementar mais de 200 projetos destinados a transformar a administração pública, facilitar o acesso aos serviços e reforçar a ligação entre o Estado e os cidadãos. A digitalização é uma condição para melhorar a qualidade da ação pública, fortalecer a relação entre o Estado e a sociedade e criar um ambiente mais favorável ao desenvolvimento econômico. Essa visão encontra expressão concreta na Agenda de Transição Digital da Administração Pública, a Agenda Governo.AO 2027, que reúne 218 projetos enquadrados em 6 objetivos estratégicos e 7 eixos estratégicos de ação. Trata-se de uma agenda alinhada aos princípios da reforma do Estado, que valoriza a simplicidade e a desburocratização administrativa. O objetivo central é colocar o cidadão no centro das prioridades. Um Estado digital não se mede apenas pelo número de plataformas que adota, mede-se, sobretudo, pela sua capacidade de reduzir fricções, eliminar redundâncias, encurtar tempos de resposta, reforçar a transparência e tornar os serviços mais úteis, mais acessíveis e mais previsíveis para quem deles precisa. A agenda prevê um conjunto de medidas estruturantes para impulsionar a modernização do Estado. No âmbito desta iniciativa, foram assinados 3 acordos estratégicos relacionados com a conectividade em banda larga, a inclusão digital e o sistema de identidade digital. O memorando sobre conectividade de banda larga responde a uma condição prévia elementar:
Não há inclusão digital sustentável sem conectividade adequada. O memorando sobre inclusão digital para acesso aos serviços públicos digitais reafirma uma orientação central da política pública: garantir que a digitalização reduza desigualdades, amplie o acesso e aproxime o serviço público do cidadão em todo o território nacional. O objetivo passa também em construir uma administração pública mais moderna, uma economia mais competitiva e instituições preparadas para enfrentar os desafios do desenvolvimento. Digitalizar é, ao contrário, a reconstrução orgânica. É mudar a forma de decidir, comunicar, controlar e responsabilizar. Não a estética, a estrutura. Um exemplo. Processo de licenciamento. O cidadão submete um pedido, a administração pede documentos, depois pede novamente documentos, o cidadão espera, a administração pede parecer, depois notifica, no final arquiva. Se eu passo isto para uma plataforma sem mudar nada, eu fiz informatização. A burocracia permanece. Só ficou com melhor iluminação, mas ela ainda estará presente. Angola, portanto, de 2020 a esta data tem vindo a fazer parte de uma avaliação que o Banco Mundial realiza em determinados ciclos e conseguiu transitar então deste período de 2020 para essa data do grupo C para o grupo B. Isso significa dizer que Angola foi avaliada como um país que, estando acima da média mundial, apresentou um grau de maturidade digital significativa. Com a implementação dos 218 projetos até 2027, o Executivo espera acelerar a modernização do Estado e criar bases sólidas para uma economia cada vez mais digital. E no quadro do processo de modernização e transformação digital em curso, no Serviço de Migração e Estrangeiros e na Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, o Ministério do Interior vai levar a cabo, a partir de 7 de março, o programa de apoio ao utente, baseado no reforço do atendimento personalizado ao público e redução do tempo de espera para ampliar a emissão da carta de condução, passaporte e outros serviços. Neste sentido, foi instalado um centro de apoio na Baía de Luanda, junto ao Porto, que estará aberto de segunda a sexta-feira, das 8 às 18 horas, aos sábados das 8 às 16 horas e aos domingos das 8 às 12 horas, durante 30 dias. Este espaço destina-se a solucionar e concluir pedidos de passaporte ou cartas de condução já submetidos através dos portais sme.gov.ao e Direção de Trânsito e Segurança Rodoviária, pn.gov.ao, que já contam com cerca de 400 mil usuários, para além das solicitações anteriores aos portais, promovendo a entrega destes documentos no local de forma mais rápida. Entretanto, todos os requerentes de carta de condução e passaporte, através dos portais online que ainda não foram emitidos, devem dirigir-se ao centro com o seu bilhete de identidade válido. Os que trataram antes da entrada em vigor dos novos portais online devem levar o bilhete de identidade, o recibo e o comprovativo de pagamento da RUP. A posterior será feita a devida validação do processo de atualização de dados e emissão do documento. Os requerentes que pretendem submeter novos pedidos ou que sejam representantes legais de terceiros devem continuar a tratar os seus processos nos atendimentos habituais do SME e DSTR através dos portais acima referidos. O programa de apoio ao utente enquadra-se nos esforços do Ministério do Interior para a facilitação dos processos administrativos, modernização e digitalização dos serviços para a solução das preocupações dos cidadãos através da prestação de um serviço público mais dinâmico, atuante e transparente. E
o Movimento de Apoio Solidário de Angola reúne-se amanhã com a sociedade civil para uma reflexão profunda sobre valores morais e estabilidade social. O movimento propõe ações conjuntas para combater o vandalismo e a violência doméstica. Inconformado e com alguma urgência de mobilizar a sociedade em torno da ética, do respeito e da responsabilidade coletiva, o presidente do Move Angola veio à Casa das Leis apresentar soluções para o combate ao abuso sexual de menores, violência doméstica e vandalização de bens públicos. António Alcino Sawanga diz que é preciso unir-se energias e encontrar caminhos para combater essas práticas. A questão de vandalismo de bens públicos, o respeito aos órgãos de soberania, agora o cancro que está a nascer, agora, muito recentemente, que está a ceifar e enfermar a sociedade angolana, o abuso contra menor e também a violência doméstica. São preocupações que nós levamos no encontro que tivemos, no sentido de encontrarmos e unirmos sinergia a fim de darmos solução e também colmatarmos com essas preocupações que vêm sendo enfermadas a sociedade angolana. O Move Angola convoca a sociedade civil nesta sexta-feira para o encontro de reflexão sobre os valores que sustentam a convivência social e a estabilidade do país. O objetivo é encontrar soluções conjuntas para enfrentar os problemas que continuam a ameaçar a harmonia nas comunidades angolanas. Está programado para amanhã um encontro de concertação e reflexão com as entidades eclesiásticas do país, nomeadamente o SICA, a EA, CEASTE e outras plataformas ecumênicas do nosso país, onde iremos então discutir e também debatermos essa problemática. Iremos refletir em torno desses males que têm enfermado a sociedade, onde os líderes eclesiásticos vão trazer as suas ideias, vamos unir um pensamento, vamos unir o útil e agradável, no sentido de que os representantes das igrejas, nas suas homilias, nos seus cultos dominicais e semanais, possam então levar a mensagem da moralização da sociedade, desencorajar a juventude e não só também os amigos do alheio que tentam então a todo custo destabilizar e criar distúrbio à nossa sociedade. Já na outra audiência, a Associação de Defesa do Consumidor veio apresentar contribuições para enriquecer a proposta de alteração da Lei da Defesa do Consumidor. Visto que precisamos, no âmbito legal, introduzir elementos que consigam defender efetivamente os direitos do consumidor, tendo em conta os abusos e as violações que vem sofrido naquilo que é o seu campo econômico e social. Na perspectiva jurídico-legal, o artigo de número 56 da Constituição da República, coadjuvado com o artigo de número 78 da Constituição da República, salvaguarda, e daí a necessidade de, então, a lei específica ser atualizada com o objetivo de poder, então, defender objetivamente os direitos do consumidor. Já a segunda vice-presidente da Assembleia Nacional, Arlete Chimbinda, em representação do presidente da Assembleia Nacional, Adão de Almeida, recebeu em audiência o presidente do Conselho de Administração da Câmara de Comércio e Indústria Angola e República Democrática do Congo. Submetemos a proposta da lei das câmaras de comércio nacionais, bilaterais e multilaterais. Portanto, em Angola falta essa carência, portanto, da legislação sobre as câmaras de comércio nacionais, bilaterais e multilaterais. Portanto, nós submetemos essa proposta justamente para que trabalhamos com a Assembleia Nacional, na orientação da Sua Excelência, o Presidente da Assembleia Nacional, para que haja esta lei que é carenciada em Angola, porque em outros polos já existe essa lei em 1894. 3 audiências separadas voltadas para questões sociais e políticas a dominar a agenda parlamentar desta quinta-feira. A única fábrica de produção de lubrificantes do país opera com uma capacidade instalada de 17 mil toneladas, uma produção muito abaixo das necessidades internas. Diamantino Azevedo acredita que o revirar da página da fraca capacidade produtiva de lubrificantes
e outros derivados do petróleo está na aposta que o Executivo está a fazer na construção de refinarias. Uma delas é a do Lubito. O gigante reativado deve começar a produzir até o final de 2027. A complementação mecânica do projeto, ou seja, a instalação de materiais industriais de suministro, vai estar concluída em junho do mesmo ano. Hoje nós estamos abertos a qualquer proposta. Temos recebido várias propostas para parceiros, para financiamento, mas da maneira como conseguimos reorganizar o projeto e como estamos a fazer, não aceitamos nem qualquer parceiro, nem qualquer tipo de financiamento. Fique isso bem claro. A Sonangol, com dificuldades, está a fazer o projeto, nesse momento 100% dona do projeto e com financiamento próprio, suas custas. Mas estamos a negociar financiamentos, estamos a ouvir propostas de parceiros, temos várias propostas, mas não estamos sob pressão. A atual capacidade de produção interna de lubrificantes não satisfaz o consumo interno, logo ainda é prematuro falar de exportação. Os empresários defendem crédito mais facilitado como um dos caminhos para reduzir as importações e aproveitar as múltiplas oportunidades do setor. A banca tem efetivamente aqui um papel essencial na medida de garantir a competitividade do acesso ao capital e na garantia das divisas que são necessárias para exatamente fazer a importação de uma parte importante destes produtos. Não só do lado da banca, mas acredito que também se houvesse alguns benefícios fiscais que incentivassem os investimentos também. Neste café, o papel da banca foi inúmeras vezes questionado, sobretudo na facilitação do crédito para impulsionar a produção nacional. As condições, de uma forma geral, estão reunidas para que qualquer empresa de qualquer setor possa bater a porta à banca e se tiver projetos do ponto de vista do seu desenho conceitual, do ponto de vista da viabilidade, estiverem bem desenhados e bem sustentados, naturalmente que a banca vai apoiar. O setor dos derivados do petróleo é muito complexo, é um setor estratégico para a nossa economia e por si só requer de nós maior atenção, um empenho cada vez maior para satisfazer as necessidades dos clientes finais, não é? Do consumidor final. O potencial dos lubrificantes não deve ser mensurado apenas a partir do mercado local, mas sim dos mercados à volta. Para Angola, países como a República Democrática do Congo, Quênia, África do Sul e Botsuana podem constituir-se num destino da produção nacional. A fábrica de lubrificantes mais perto que temos está na África do Sul. Nós temos um mercado regional todo à nossa espera. Por isso é que nós dizemos, não precisamos olhar necessariamente para o mercado interno. O ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás revelou igualmente estratégias em curso para elevar a produção de derivados do petróleo e ultrapassar as implicações derivadas da importação. Toda a importação dos equipamentos para a Cabinda vem através do ponto de Ponta Negra. Isso tem outras implicações, várias, né? Depois, nós temos um atraso considerável ainda no sistema de importação e exportação, importação do crudo, exportação dos derivados, portanto, que é um sistema que começa em terra e vai até o mar. Primeiro se previa 12 km no mar, depois passou para 20 km, tem implicações de custos e de tempo. E o mar de Cabinda também nos dá uma janela pequena para trabalhar durante o ano. Se não utilizamos aquela janela, pois é problemático, né? Cumprir caminhos, mas encontramos um sistema alternativo até o sistema definitivo estar pronto.
O Hospital Central Dr. Agostinho Neto, no Lubango, vai receber ainda este ano a certificação internacional de qualidade em saúde, atribuída pela Agência Internacional de Auditoria. Um passo importante que confirma a excelência, segurança e eficiência dos serviços prestados pelo hospital e posiciona a instituição como referência nacional na gestão da qualidade hospitalar. Mais do que números ou discursos, a qualidade nasce dos serviços. E no Hospital Central do Lubango, os avanços são visíveis. Hoje, a unidade conta com mais de 20 especialidades médicas, um serviço de urgência de alto nível, blocos operatórios de última geração e uma unidade de cuidados intensivo profundamente modernizada. Uma das maiores falhas do passado tornou-se num dos maiores ganhos do presente. A digitalização do processo clínico. O sistema MISA-RH revolucionou o atendimento. Hoje, qualquer paciente que chega ao hospital já possui um cadastramento único a nível nacional. Conseguimos deixar lá todo aquilo que é uma informação que se pretende para o doente. O hospital deu também passos decisivos no tratamento de doenças complexas. O surgimento da unidade de quimioterapia marcou um novo capítulo na luta contra o cancro. E agora, o desafio é a implementação da radioterapia, um sonho cada vez mais próximo. Para poder dar resposta mais rápida a esse grupo de pacientes. A modernização do serviço de urgência, aliada às equipas treinadas, reforçou a capacidade de salvar vidas em tempo real. Também apoiam na área de diagnóstico e na definição de que tratamento o paciente vai fazer. Todos estes serviços foram organizados sob um rigoroso sistema de gestão da qualidade, aliado com as normas internacionais como a ISO 9001, focado na eficácia dos processos, na segurança do paciente, na gestão de riscos e na melhoria contínua. Esta decisão da gestão aqui de começar outra vez outro sistema de qualidade foi com base na experiência do Hospital Américo Porto. O processo começou em 2022 com uma forte aposta na formação contínua dos profissionais, reorganização das equipas, revisão dos regulamentos internos e avaliação diária dos resultados. Com esta certificação, o Hospital Central do Lubango passa a estar qualificado para trabalhar com seguradoras internacionais e servir como retaguarda de saúde para turistas, contribuindo também para o desenvolvimento do turismo na região sul do país. O doente chega à urgência com determinados sintomas e sinais, o médico que o atende, a enfermagem que o atende classifica a gravidade do caso, o médico que o atende segue as normas internacionais para raciocínio de diagnóstico, para diagnóstico diferencial, o tratamento e para vigiar o doente nas horas seguintes. Referência a nível da região sul do país, o Hospital Central do Lubango prova que a qualidade não é um acaso. É o resultado de um investimento forte e gestão cada vez rigorosa. Da urgência à excelência, da qualidade ao serviço. A maior unidade hospitalar do sul do país entra agora na história da saúde em Angola e internacional. As imagens são de Laune Dino Rocha, Bertin Jacobo e Cândido Samkepe, ATPA Nauila. O embaixador de Angola na República Democrática de Timor-Leste, José Andrade de Lemos, manteve um encontro com Bolongu Alexander, coordenadora residente das Nações Unidas em Timor-Leste, com quem abordou questões ligadas a projetos em implementação nos dois países. A coordenadora residente das Nações Unidas informou que, apesar das reduções orçamentais que motivaram a reestruturação das agências da ONU sediadas em Timor-Leste, a organização continua a desenvolver vários projetos no âmbito das ODS, nomeadamente a erradicação da pobreza, a fome zero, saúde e bem-estar, educação e educação de qualidade. Por sua vez, o embaixador José Andrade de Lemos realçou que a linha de cooperação entre Angola
Angola e Timor-Leste assenta fundamentalmente no domínio da defesa, agricultura, turismo e comércio. O diplomata acrescentou que está em preparação a realização da primeira edição de consultas políticas bilaterais, um mecanismo estruturante de diálogo aberto que vai permitir a troca de experiências regulares em matérias de interesse comum, bem como a negociação de outros instrumentos jurídicos com vista à dinamização da cooperação entre os dois Estados, e referiu como exemplo o interesse de Angola em cooperar com Timor-Leste no domínio da educação para o ensino da língua portuguesa, de modo a torná-la numa língua de conforto no cotidiano do povo timorense. O embaixador enfatizou também que Angola tem nas Nações Unidas um parceiro relevante e fiável no processo de desenvolvimento do país. A FAF prometeu, mas não cumpriu. Passaram-se quase 3 semanas e ainda não se sabe quem será o novo selecionador nacional. Vamos conferir tudo depois do intervalo. Até já. E regressamos para os minutos finais do telejornal. A província do Kwanza Norte terá nos próximos tempos um pavilhão multiusos com mais de 4.000 lugares. O lançamento da obra já foi feito e vai ser assumida pelo Ministério da Juventude e Desportos. Os agentes desportivos da província aplaudem a iniciativa e os benefícios que a infraestrutura trará a nível local. João Mance Dalla é o presidente da Associação Provincial do Desporto Paralímpico. Temos a área do basquetebol em cadeira de roda, também é uma valia para nós, e que no futuro tenhamos bons atletas, praticantes de diversas modalidades neste pavilhão. Junísio de Barros, técnico provincial de judo, espera que a futura infraestrutura desportiva responda com a necessidade local. Mas a gente sabe que vai dinamizar todas as modalidades de sala. Então, para o judo, handebol, o jiu-jitsu, o basquetebol, o futebol salão, para nós é uma honra. Há muito tempo que a gente vem nos debatendo naturalmente com a necessidade de infraestrutura desportiva do género, e hoje, verificando essa equipa vir para aqui com o lançamento dessa pedra, verificamos que é a concretização de um sonho, de um conjunto de lutas. A infraestrutura desportiva, que terá vários balneários, posto médico, sala de imprensa, zonas de apoio e outros compartimentos, será construída na localidade do Quiombo, escassos quilómetros da cidade capital do Kwanza Norte. A concretização desta infraestrutura insere-se na visão estratégica do crescimento equilibrado do nosso país, sob liderança de Sua Excelência o Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço, que tem definido de forma firme que o progresso nacional deve alcançar todas as províncias, reduzir as assimetrias regionais e criar oportunidades reais para a juventude. O Kwanza Norte, província de grande valor histórico e humano, reafirma-se cada vez mais como um território de oportunidades, pois Dalatando, enquanto sua capital, tem consolidado o seu papel estratégico no desenvolvimento regional e territorial. O futuro pavilhão multiusos do Kwanza Norte será erguido numa área de 26.000 metros quadrados para mais de 4.000 lugares. Entendemos nós, Executivo, que não é possível haver desenvolvimento desportivo se nós não tivermos infraestruturas de qualidade. E por isso mesmo estamos a fazer um esforço bastante significativo. Como é do vosso conhecimento, nós inauguramos em 2025 o Centro Especial de Treinamento Saiovo, na província do Bengo. Inauguramos o Estádio Vici Antônio, na província do Ís. Inauguramos muito recentemente, na província do Ambo, o Estádio Lutucuta.
São infraestruturas de qualidade, certificadas pelas entidades internacionais correspondentes. As obras do pavilhão multiusos do Kwanza Norte vão durar 18 meses. E no futebol, há 3 semanas da primeira data FIFA do ano, os Palancas Negras continuam sem selecionador. A Federação de Futebol prometeu que o substituto de Patrício Baumel seria conhecido uma semana depois da sua saída, o que ainda não aconteceu. Mais de 15 dias depois da saída de Patrício Baumel, a Seleção Nacional de Futebol continua sem comandante no banco, enquanto cresce a expectativa em torno do próximo pastor dos Palancas Negras. O certo é que estamos em vésperas da primeira data FIFA de 2026, com jogos particulares a serem disputados de 23 a 31 de março, e a ausência de um selecionador levanta algumas questões, como a organização da equipa, sobretudo numa fase em que se exige preparação, observação de jogadores e definição de estratégias e objetivos para os próximos compromissos da seleção. Patrício Baumel deixou o comando técnico dos Palancas Negras no dia 14 de fevereiro e 5 dias depois, no programa A Grande Questão da TPA, o vice-presidente da Federação Angolana de Futebol para as Seleções, Carlos Alonso Cali, garantiu que o substituto de Patrício Baumel seria apresentado em uma semana. Vamos ter um selecionador o quanto antes, para que possa aproveitar as datas FIFA que vamos ter de março e a data FIFA que vamos ter em junho. E aí já estará um selecionador. Vamos conhecer já o próximo selecionador nos próximos dias. Tem que ser. Estamos a trabalhar para isso. Para que possa, começa domingo. Que na próxima semana possamos já ter a resolução. Passados 14 dias após declarações de Cali, a indefinição se mantém e cresce a expectativa e a curiosidade da crítica desportiva e dos adeptos em torno do perfil do próximo selecionador. Vários nomes já foram cogitados, entre eles Florent Ibengue, Beto Bianchi, Dauto Fakirá, Rui Jorge, só para citar estes. Os Palancas Negras ainda não conhecem os adversários para os jogos particulares, nem o futuro selecionador nacional. E já se passaram 14 dias desta promessa e nada aconteceu. Estamos a fechar o telejornal. Hoje é quinta-feira. Já a seguir vem a grande questão que hoje olha para os desafios do novo ano judicial. O moderador será Paulino Mendes, que terá em estúdio 4 convidados. Da minha parte é tudo. Desejo-lhe boa noite. Nós voltamos a ver-nos amanhã à hora de sempre. Bom descanso.